Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Vocês sabiam que todos que se convertem ao Evangelho, que aceitam Jesus como seu Senhor e seu Salvador, querendo ou não, fazem parte de um exército, o exército de Cristo. Todos, sendo jovens, adultos ou velhos, são soldados de Jesus. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Tome parte nos meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus Cristo, e como soldado, não se deixe prender pelos negócios deste mundo, porque se fizer assim, você não poderá satisfazer aquele que o alistou em seu exército. Um soldado, quando se alista no quartel, passa a aprender as coisas da vida militar. Começa a treinar, começa a se exercitar, treinar com armas, está em treinamento constante para, se um dia houver uma guerra, ele está preparado para entrar nela. O soldado, quando ele está em serviço, não pode ficar pensando em coisas do dia a dia, se prendendo às coisas, aos problemas, senão ele não irá se concentrar e fará as coisas de forma errada ou de qualquer maneira, e isso não agradará nem um pouco o comandante do seu batalhão. O soldado, quando entra no quartel, não sabe de nada, sabe somente aquilo que ele ouviu falar. Então, ele será ensinado pelo comandante da tropa. Assim é a vida de um soldado quando se alista para o serviço militar. Nós, quando nos alistamos no exército de Cristo, não podemos ser diferentes. Temos que aprender a ser soldados. Temos que treinar, temos que nos exercitar, temos que praticar com as armas que Deus nos dá. Aí você deve estar pensando, que armas são essas? Armas espirituais. Você precisa aprender como um soldado a obedecer às ordens do seu comandante. Vocês sabiam que no quartel, se você desobedece uma ordem direta de um oficial, você está entrando em recusa de obediência, podendo ter punição? Dependendo da ordem, você pode até ser preso ou expulso do quartel. Então, percebendo que isso é a mesma coisa da nossa vida com Cristo, a desobediência leva ao pecado, e o pecado leva à punição, e dependendo do pecado, até a expulsão do exército. Pastor, mas Deus não perdoa os nossos pecados? Como seremos expulsos? Pense e reflita comigo. Deus perdoa sim os nossos pecados. O único pecado imperdoável é aquele de quem blasfema do Espírito Santo. Essa blasfêmia não se refere a uma única ação ou palavra, mas sim a uma atitude de rejeição total e permanente do perdão de Deus oferecido através do Espírito Santo, resultando em afastamento total de Deus. Mas vamos refletir de outra forma. Vamos dizer que você desobedeceu a Deus e entrou no pecado. Se Jesus voltasse justamente nesta hora, te pergunto, você entraria ou ficaria de fora do reino de Deus? Aí você vai pensar assim, pastor, seria muito azar meu Jesus voltar justamente na hora que pequei. Seria azar ou seria falta de temor a Deus? Porque quem conhece a Deus sabe que não há dia e nem hora para ele voltar. E se acontecer justamente nessa hora, você irá chorar eternamente porque desobedeceu a uma ordem direta do seu comandante. Por isso Deus nos manda o tempo todo estarmos vigilantes. Quando aceitamos Jesus, não apenas entramos em um caminho de paz e salvação, mas também somos alistados em um exército espiritual. Não pense que será fácil, porque não vai ser. Todo bom soldado tem que ser treinado. Cristo é o nosso comandante. A Bíblia é o nosso manual de guerra e o Espírito Santo é o nosso instrutor. Não estamos em férias espirituais, mas em uma missão de lutar pela nossa vida e a vida daqueles que nós amamos. Temos que saber que não estamos sozinhos nesse exército, estamos com o nosso comandante, Jesus Cristo. Nosso alistamento é totalmente voluntário, diferente de um exército humano. Ninguém é forçado a se alistar nesse exército. Entramos por amor e fé. Por isso, nem todos fazem parte do exército de Cristo, porque nem todos amam a Deus e nem todos têm fé para crer que Jesus é o Salvador. Todo soldado, quando entra no exército,
ganha uma nova identidade, a identidade militar. Nós também ganhamos uma identidade nova. No exército de Cristo, deixamos de viver para nós mesmos e passamos a viver para o reino. E passamos a ser reconhecidos no mundo espiritual como soldados ou servos do Deus Altíssimo. Uma nova identidade no mundo espiritual. Mas todo bom soldado, para ser reconhecido como tal, precisa ter algumas características. As características de um soldado de Cristo são: disciplina. Temos que ser obedientes. Obedecer à voz do comandante. Quem já foi do exército sabe que temos que tratar os nossos superiores como Senhor. Tudo que eles perguntam, respondemos: sim, Senhor. Não, Senhor. Não é assim no exército? Questão de hierarquia e obedecemos às suas ordens. Vejam o que Jesus falou de interessante sobre isso. Lucas capítulo 6, versículo 46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, se não me obedecem. Então, uma das principais características de um bom soldado, qual é? Obediência. Se você não obedece, você não pode nem chamar a Jesus de Senhor. Você sabia disso? Ele não é o seu comandante. Não dá para chamar ele de Senhor. Segunda característica, resistência. Quem resiste consegue enfrentar e suportar as aflições e dificuldades. Todo bom soldado precisa resistir com firmeza para que o diabo bata em retirada. Um exército, quando está bem treinado e firmado em uma base, o inimigo acaba percebendo e foge porque sabe que não pode vencer. O diabo foge quando ele percebe que você está resistindo e firmado na palavra. Terceira característica, coragem. Essa palavra tem que fazer parte da vida de um soldado, da vida de um cristão. Enfrentar um inimigo sem recuar, sem medos. Soldado treinado não recua, avança. Filipenses capítulo 1, versículo 28. Não tenham medo dos seus inimigos, sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores, porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Perceberam? Quem não tem medo vence batalhas. Quarta e última característica, unidade. Saber lutar em união. Um soldado não vence uma guerra sozinho. Ele tem outros soldados que o ajudam a vencer as guerras. Davi era um soldado muito bem treinado, mas mesmo assim não ia sem seu exército para a guerra. Tem batalhas que enfrentamos que precisamos de ajuda. Não podemos estar sozinhos nela. Por mais treinados que estejamos, precisamos de ajuda em oração e às vezes até de uma palavra para nos fortalecer. Precisamos saber lutar lado a lado com outros irmãos. Se você tiver essas características e usar as armas que Deus nos dá, não tem como perder batalhas, você nunca será derrotado. As nossas armas não são pistolas, facas ou fuzis. As nossas armas são espirituais. Usamos uma armadura espiritual e armas que são mais penetrantes que uma faca de 2 gumes. Um exército luta contra inimigos reais em batalha. Já nós lutamos contra um exército espiritual de principados e potestades. E precisamos usar nossas armas para ferir os nossos inimigos. Temos que colocar no nosso coração que Deus nunca perde batalhas. E se estamos com Ele, como nosso capitão, já estamos com a vitória garantida. Se todo cristão pensasse dessa forma, teria vitórias em todas as suas batalhas. Não perderia batalha porque confiaria e teria a certeza que a vitória já é certa. Para finalizar a mensagem, gostaria que vocês refletissem sobre o que você ouviu nesta mensagem. Ser soldado de Cristo exige coragem, renúncia e fidelidade. O verdadeiro soldado não foge da batalha, não se envolve com coisas que o afastam da sua missão e mantém os olhos no comandante. Quem permanece firme verá a vitória e reinará com Cristo. Se essa é a nossa missão, que possamos cumprir ela com êxito. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra abençoada. Palavra para nos fortalecer. Fazemos sim parte de um exército, o exército do Senhor. E como bom soldado, estamos aqui prontos para ser treinados, Senhor. Estamos aqui dizendo, eis-nos aqui, Senhor. Sim, Senhor, não, Senhor, e vamos te obedecer. Vamos fazer aquilo que o Senhor nos manda. O treinamento já começou e o Senhor pode nos usar, pode nos colocar para a guerra, para a batalha. Somos seus soldados, que o Espírito Santo nos ensine, nos instrua e que possamos ser servos obedientes,
servos que verdadeiramente ouvem a sua voz e obedecem. Pai, que possamos ser aqueles soldados que nunca perdem batalhas, soldados que entram numa guerra e vencem. Queremos ser como o rei Davi, que nunca entrou numa batalha e perdeu. Nós queremos ser assim, pessoas que verdadeiramente lutam e vencem as suas batalhas. Pai, nós desde já te agradecemos por essa palavra e eu peço a ti, Senhor, agora que abençoe a vida de cada um que ouviu essa mensagem até o final, que elas possam ser muitíssimo abençoadas nesse dia de hoje e também o que o Senhor possa abençoar a vida dos familiares delas. Eu te peço isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que precisam ouvir uma boa palavra. Eu já vim até vestido com a roupa de soldado do exército. E você? Você também é um soldado. Amém? Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.